Meus irmãos, graça e paz, estaremos aqui trazendo um resumo de um tema. Na verdade, nós não iremos tratar deste tema num sentido mais profundo, mas é algumas observações, um resumo, para o vídeo não ficar longo, mas será suficiente para você perceber o engano do sistema religioso. Vamos aqui falar de uma maneira resumida de 1 Tessalonicenses, tá aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E o versículo, nós vamos tratar do versículo aqui, ó, 17, tá bom? Deixa eu destacar aqui. Aí. Que diz o seguinte, vou trazer aqui só para você ver aí, ó, que é 1 Tessalonicenses, melhor dizendo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz assim: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Muito bem. Eu vou aqui fazer um resumo. Primeira coisa que eu tenho que considerar aqui é que Paulo está dizendo o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos. Paulo está afirmando uma coisa muito forte aqui que é desconsiderada por muitos. Paulo está escrevendo essa carta para o povo ali, né, de Tessalônica, os tessalonicenses, e fala assim: depois nós, os que ficarmos vivos. O que Paulo está falando? Ó, alguns de nós vamos estar vivos. Ele está falando, não é comigo, meu querido, não é com você. Ele está falando com um povo há quase 2000 anos atrás. E Paulo fala assim: depois nós, os que ficarmos vivos. Pois nós, os que ficarmos vivos. Porque alguns de nós vamos ficar vivos. Estaremos vivos neste momento. Mas por que Paulo faz essa afirmação? É simples. Porque Paulo conhecia, meu irmão. Por exemplo, ele conhecia Mateus capítulo 24 e o versículo 34, que diz assim, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Deixar destacado só o versículo que nós vamos usar. Olha, Paulo conhecia Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Paulo conhecia as palavras de Jesus. Jesus estava afirmando nos seus dias: em verdade vos digo que não passará aquela geração. Um pronome demonstrativo que mostra algo presente, próximo, perto, esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, se você ler o versículo 30, que daqui a pouco nós iremos ler, você vai ver que Jesus também estava falando da volta dele. Então, por causa desta afirmação de Jesus, não só dessa, de várias outras, Paulo falou: depois nós, os que ficarmos vivos, porque alguns de nós estaremos vivos neste momento. Alguns de nós, aquele povo daquela geração, porque Jesus falou que iria acontecer naquela geração. Pronto, você precisa ter esta informação. Agora, voltando para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 17, que está em destaque. Pois nós que ficarmos vivos, resolvemos essa primeira parte. Seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, está falando dos mortos, tá? Vou começar por eles aqui, que um dia eu vou fazer um vídeo só da questão dos mortos. Os mortos estavam aprisionados no Hades. Os espíritos dos mortos estavam lá no Hades, no mundo dos mortos, para as pessoas que gostam de mas não sei o que, querebelei, corobolô. Então vou usar o termo. Eles estavam no mundo dos mortos. Então eles foram arrebatados, tirados do mundo dos mortos e foram levados para o paraíso, para junto de Deus. E os vivos, juntamente com eles, também foram arrebatados.
foram tirados, mas como eles estavam vivos, foram tirados para juntos de Cristo ainda em vida, para viver o reino. Foram tirados. Tirados do mundo? Não, meu querido. Eles foram tirados de onde? De onde? Vou te dar um exemplo. Um exemplo. Vamos aqui, para você ver. Vamos aqui em Gálatas. Deixa eu achar aqui. Cadê? O Gálatas aqui, capítulo 4. Vamos ver o versículo 5. Deixa eu destacar aqui e mostrar para você ver. Olha, aqui está escrito assim: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vou pegar uma outra tradução só para você ver. Deixa eu ver essa aqui. 4, versículo é o 5. Cadê? Vou pegar uma tradução só para você entender. Eu quero que você entenda isso aqui. Eu vou deixar nas palavras que aqui está. Olha só. Essa tradução aqui, ó. Gálatas 4:5. ARA. Almeida, Revista Atualizada. Jesus, ele veio neste mundo com um propósito. Para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Para resgatar. Nesse momento, foi na vinda de Jesus que o povo daquela época que vivia foram resgatados debaixo da lei para viver o reino, para estar em Cristo de uma maneira plena. Eles foram resgatados, meu querido. Foi naquele momento. Ah, mas não foi na cruz. Na cruz foi até no sentido espiritual, mas não no sentido físico. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui, rapidamente, que a lei ainda estava de pé. Então, quando o templo foi derrubado, o templo caiu, é que a lei chegou ao fim. Olha só para você ver. Preste atenção nisso aqui, ó, é muito importante. Ó, Hebreus 8:13. Deixa eu destacar, é bom para nós ficarmos atentos. Quando ele diz nova, tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhece está prestes a desaparecer. Ou seja, foi com a volta de Cristo, foi na destruição do templo que eles foram resgatados da antiga aliança e conduzidos para a nova e eterna aliança. Esse foi o arrebatamento que aconteceu. Às vezes as pessoas querem pegar, meu querido, a palavra. Eles querem pegar as palavras no sentido literal. Não pode. Quer ver? Eu vou mostrar para você aqui. Vou mostrar para você um negócio. Aqui, ó. Paulo vai virar para a igreja de os Colossenses, e vai falar assim com eles o seguinte, ó. Colossenses 1:13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tá ouvindo a palavra transportar aí? E Paulo está falando que eles já tinham sido, porque eu já expliquei isso no vídeo, né? Porque quem estava entendendo a mensagem do evangelho já estavam recebendo o reino de maneira plena nas suas mentes. Já estava sendo transportado. Quem ainda não entendia estava preso debaixo da lei, que só acabou no ano 70. Então, preste atenção. Como ele usou assim, ó, para eles, né? Ele nos tirou da potestade das trevas, tirou, primeiro aqui, ó, tirar. Eles foram tirados e nos transportou, eles foram transportados. Você encontra os colossenses, juntamente com Paulo, sendo tirado literalmente, fisicamente de um lugar para o outro? Não. Mas você encontra eles sendo tirados, transportados no sentido espiritual, porque estavam saindo debaixo da lei e indo para o reino de luz, para o reino do Filho. Até hoje as pessoas ainda estão sofrendo esse arrebatamento, meu irmão.
De certa forma, as pessoas estão sendo arrebatadas até hoje, tiradas e transportadas. Porque quando você prega o evangelho para uma pessoa que está debaixo do jugo das religiões, e essas pessoas abrem o entendimento, essas pessoas automaticamente vão sendo tiradas, transportadas, arrebatadas para o reino. Isso nós precisamos entender, tá? Isso aqui nós precisamos entender. Então a palavra arrebatamento, pelo amor de Deus, nunca está no sentido literal naquele versículo. As pessoas que por exemplo, se você ler Filipe foi arrebatado de um lugar para o outro, mas não foi para o céu. Ele foi fisicamente de uma cidade para outra cidade. Algo que aconteceu e você não encontra isso de uma maneira várias vezes acontecendo na Bíblia. Não, você encontra com Elias, você encontra com Filipe, mas você não sai aí me encontrando, não. Isso era coisas bem difíceis de acontecer. Literalmente. Porque o arrebatamento nunca foi ali em Tessalonicenses, foi no sentido literal. Claro que não. Já pensou? As pessoas sendo arrebatadas para o céu, igual o filme que é apresentado. Aí o motorista do avião sai, o avião cai. Os motoristas de carros, não, os pilotos de avião vão lá. Os pilotos de aviões, eles vão sair e os aviões vão cair. Os motoristas de carros vão sair, o carro vai sair sozinho para lá e que não sei o que. Uma catástrofe vai acontecer. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa palhaçada. O arrebatamento já aconteceu. As pessoas foram tiradas de um reino para o outro. Até o próprio reino foi. Quer ver? Eu lembrei aqui. Eu vou ver, vou encontrar aqui para você ver. Olha só que interessante. Mateus, capítulo 21. O versículo é o 43. E o povo tá mandando mensagem aí. Daqui a pouco eu atendo. 43. Diz assim, ó. Portanto, Jesus falando, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Será tirado, arrancado, meu querido. Isso aconteceu quando? No primeiro século, com a destruição de Jerusalém e o templo. Porque a lei assim chegou ao fim. Então vamos voltar para lá rapidamente, que é só um resumo. Só um resumo, vamos voltar para cá. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, já expliquei, os que ficaram vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Alguns textos vai falar assim, entre nuvens. Aí eu já coloquei vários vídeos aqui explicando esta questão aqui no sentido. Jesus falou que ia voltar o quê? Com as nuvens. Nas nuvens. Quer ver? Um versículo. Deixa eu lembrar de um versículo aqui. Um versículo aqui. Porque as pessoas pegam nuvens no sentido literal. E não é, meu irmão. Aqui não é. Vamos voltar para Mateus 24. E vou te mostrar aqui o versículo 30, por exemplo. Ó. 30. Tá escrito assim, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí você não esquece do versículo 34, não, que ó. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, aconteceu na primeira geração. E como aconteceu? Jesus falou assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Meu querido, as tribos de Jerusalém, a palavra terra aqui equivale-se a Jerusalém. Todas as 12 tribos se lamentaram. É as tribos de Jerusalém. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Em que sentido? Que nuvens em elas? Essas? Vim sobre elas como? Deixa eu ver aqui, que eu tô tossindo também, porque é psicológico isso. Aí, olha só. Vamos aqui te mostrar rapidamente o que é vir sobre as nuvens, o que é nuvens, para nós ver o que Paulo estava falando em Tessalonicenses. Vamos achar aqui então Isaías. Vamos para Isaías, capítulo 19, versículo 1. Vou frisar aqui para você entender.
vamos lá. Não tem problema não, vamos fazer o vídeo. Sem cortes. Isaías 19, a partir do versículo 1, diz assim: peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. Preste atenção. Há Deus vindo sobre as nuvens aí contra o Egito. E os ídolos, em que sentido que Deus veio? É só você ler o restante, ó. E os ídolos do Egito serão removidos perante sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e eu destruirei o seu conselho. E eles consultarão seus ídolos e encantadores e adivinhos, e entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. Pronto, é o que aconteceu do ano 66 ao ano 70. Então, vir sobre as nuvens é trazer juízo a um povo, assim como prova Isaías 19, que é até uma linguagem de Mateus 24. Mas o tempo não dá. Então, o que é, no caso, então, deixa eu voltar rapidamente aqui para Tessalonicenses, né? Capítulo 4, versículo 17. Então, o que juntamente com ele, nas nuvens, serão arrebatados nas nuvens, ou seja, no grande dia que foi aquele dia de tribulação, foi que aconteceu o arrebatamento. Foi na grande tribulação que a lei foi destruída completamente, que o povo foi arrancado, tirado debaixo daquele jugo e foram levados para o reino. O reino hoje, esse reino que eu e você estamos nele, meu querido. Então, porque eles foram nas nuvens, porque foram na grande tribulação. Eles tiveram que passar pela grande tribulação para alcançar este projeto. O tempo, infelizmente, já passou. E olha só, ao encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. A pergunta, eu vou pular o ares aqui, que eu vou falar daqui a pouco. E assim estaremos sempre com o Senhor. Você lembra de João 14, 23? No João 14, Jesus falou que estaria acontecendo isso aqui, em outras palavras. E ele falou o seguinte, que iria vir e fazer morada nas pessoas. Então, por que você está para sempre com Deus? Porque ele faz morada em você, e o dia que você partir dessa vida, você vai estar com ele lá no céu. É simples, eu nem li lá não, mas João 14... Aí você vai ler todo o capítulo e você vai encontrar o versículo 23, onde está dizendo que Jesus não ia levar ninguém para o céu. Os vivos não seriam levados para o céu. Os vivos seriam levados para o reino. E estariam com Deus, com Jesus morando neles. João 14 está escrito isso. Agora, a encontrar o Senhor nos ares, eu vou dar o crédito, ou os créditos para o pregador não da graça, mas o pregador da escatologia consumada, Erivelto Soares. Eu vou deixar na descrição o que é Ares neste versículo aí. Tá na descrição. Por favor, assistindo esse meu vídeo, dá like, se inscreva e compartilha. Agora, vai na descrição e no primeiro comentário, vou colocar no comentário também, o que é Ares, encontrar o Senhor nos ares. Ares, que ares são esses aí? Vou dar o crédito para o Erivelto Soares, que é um grande pregador da escatologia consumada. Tá bom, meu querido? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Espero que te ajude aí a entender este assunto. Meu muito obrigado e fui!